Olá, oitavo ano. Vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção sobre essa atividade que foi passada na aula anterior. Então, hoje a gente vai estar fazendo uma pequena avaliação, de conteúdos que nós já vimos. E esse é um dos conteúdos que pode estar nessa avaliação. Então, antes de você fazer, é importante que você assista aqui a correção e acompanhe se você teve alguma dúvida, se você errou em alguma coisa, tá bom? A correção de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente da forma com que a gente tem feito outras vezes. Vai ser uma correção apenas falada, eu só vou explicar e aí eu não vou escrever aqui a resposta para que vocês, copiem caso tenham errado. É só vocês, irem acompanhando o vídeo para vocês sabendo se vocês acertaram ou não. E se surgir ainda alguma dúvida relacionada a esse conteúdo, vocês podem estar tirando comigo antes de estar realizando a nossa atividade de hoje, que será avaliativa, tá bom? Então, vamos começar aqui pelo número 1. Nós vamos estar corrigindo as atividades relacionadas à propagação de calor, tá? Que foi visto na aula anterior, que existem 3 tipos de propagação de calor, que é a condução, a convecção e a irradiação. Então, vamos lá no número 1. Com base no que você estudou, é correto dizer a frase, esse casaco esquenta muito? E aí, provavelmente muitos de vocês já devem ter falado essa frase alguma vez na vida, eu mesmo já falei, Esse casaco é muito quentinho, esse casaco esquenta muito, mas esse termo é errado. Por que esse termo é errado, gente? Porque o casaco, ele não vai passar nenhum tipo de energia para o nosso organismo. O nosso corpo que tem calor. Então, lembra que todo o calor ele se propaga do corpo mais quente para aquele menos quente, de onde tem maior quantidade de calor, de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então, sendo assim, o que acontece? Aquele casaco de lã, aquele casaco de moletom, todos esses materiais, eles são isolantes térmicos, eles são bons isolantes térmicos. Então, o que vai acontecer? O nosso corpo produz calor. Dessa forma, quando a gente coloca um casaco, que é bastante isolante, o que vai acontecer? O calor do nosso corpo vai ficar retido entre o corpo e o casaco, ou o corpo e o cobertor, seja lá qual for o mecanismo que a gente está utilizando. Então, dessa forma, o calor vai ficar retido ali e você vai se manter aquecido. Esse calor ele não vai ser perdido para o meio externo que está muito mais frio, entendeu? Então, esse que é o termo que a gente, poderia utilizar. E não dizer que o casaco esquenta muito, mas o casaco isola o frio externo, mantendo o nosso corpo aquecido pelo calor produzido pelo nosso próprio corpo. Tá bom? Então, sendo assim, a gente vai já para o número 2, ó. Diferencie materiais bons condutores de calor para materiais maus condutores de calor. O próprio nome já diz, Bons condutores conduzem bem o calor. Maus condutores não conduzem bem o calor. Então, esses maus condutores de calor, eles vão dificultar a troca de calor entre o meio externo. No caso, igual o nosso casaco quentinho, tá? Ele vai acabar isolando, com que o nosso corpo troque esse calor com o meio externo. Materiais que são bons condutores de calor, que o calor vai ser transmitido muito fácil por esses materiais, por exemplo, todo tipo de metal, gente? Alumínio, ferro, tá? Eles vão ser bons condutores de calor. O calor vai passar através desses materiais mais rápido. Agora, os maus condutores de calor é aqueles que vão impedir. Por exemplo, borracha, madeira, tá bom? São exemplos de maus condutores de calor. Número 3. Com base nos seus conhecimentos sobre propagação de calor e comportamento dos materiais nessa situação, explique por que determinados artefatos do nosso cotidiano são feitos pelos materiais citados a seguir. Grelhas de churrasco são feitas de metal. Acabamos de falar ali que os metais, eles são bons condutores de calor. Então, se você está assando o seu churrasco sobre um metal e você quer que essa carne esquente, que essa carne asse, que essa carne cozinhe ali com o calor do fogo, o que vai acontecer? Você vai precisar de um material que seja bom condutor de calor. Nesse caso, o metal. Então, o calor desse metal, ele vai estar passando, consequentemente, para a carne de churrasco que você está preparando, certo?
Letra B, tampinhas de plástico envolvendo interruptores, né? Aqueles interruptores, liga e desliga da tomada. Aquilo a gente tem plástico. Por quê, gente? Porque o plástico ele é isolante, tá? Ele é isolante térmico, mas ele é isolante elétrico também. Então, nesse caso, vai estar impedindo da gente levar choque, vai impedir do calor mesmo da tomada passar, né, para o meio externo, tá bom? Então, por conta disso, utilizamos o plástico, que é um isolante térmico. Número 4, ó. Observe os dois modelos das frigideiras, modelo 1 e modelo 2. Qual delas oferece maior segurança ao usuário e por quê? De fato, é o modelo número 1. Por quê? Porque essa panela, essa frigideira, né, ela tem o cabo de madeira. Então, o que vai acontecer? Por que ela vai transmitir uma maior segurança? Porque a madeira vai impedir que a pessoa se queime, né? Ao segurar aqui o cabo da panela, a pessoa não vai se queimar utilizando ela. Por quê? Porque a madeira, ela isola esse calor. Ela dificulta a passagem, né, de calor aqui da panela para o cabo, diferente do modelo 2. Esse modelo 2 ela é toda de metal. Então, o que vai acontecer? O calor ele vai passar muito rápido por essa panela, a pessoa podendo queimar a sua mão ao colocar a mão aqui no cabo, né, caso ela precise segurar, tá bom? Letra B. Explique que tipo de propagação de calor oferece na frigideira. O processo de propagação de calor que está falando nesse caso é a chamada de condução. O que é a condução? Vamos imaginar que o fogo esteja ligado aqui embaixo dessa panela, né? O calor do fogo ele começa a aquecer a panela e a condução ela vai aquecendo de molécula a molécula daquele material. Como nós temos um metal que ele é bom condutor de calor, esse calor ele vai se propagar de forma muito rápida, ele vai se espalhar de forma muito rápida, vai ser conduzido de forma rápida, certo? Então, pouco tempo depois desse calor de toda a panela, né, o fundo da panela está aquecido, vai passando para as laterais e vai chegar nesse cabo, né, sendo perigoso a pessoa se queimar aí, tá bom? Número 5. Relacione os fenômenos a seguir com uma forma de propagação de calor que está indicado aqui. Ó. O que for relacionado à condução, nós vamos colocar o número 1. Nós já vimos o que é a condução, né? A condução acontece principalmente em objetos sólidos e ela vai passando, o calor vai passando de molécula a molécula do nosso objeto, tá? Até adquirir, né, equilíbrio térmico no objeto por completo. A convecção, ela funciona através de redes de convecção, né, de calor. Aqui eu achei que tinha um desenho. Por exemplo, se for na água, a água mais quente ela tende a subir e a água mais fria ela tende a descer. Então, ela vai formando essas redes de convecção, como se fossem ondas de convecção, e assim o calor vai propagando-se, né, durante todo o líquido ali presente. E já na irradiação, ela pode passar, né, de locais bem longe, não precisa ter proximidade, não precisa ter contato, exatamente para acontecer esse tipo de transferência de calor. Por exemplo, o Sol, ele passa calor para a gente através da irradiação, né? Os raios ultravioletas do Sol aquecem o nosso planeta, o nosso corpo, as superfícies dos objetos, né? Através de correntes de irradiação, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, aquecimento de um talher. Talher é de metal, né, gente? Em contato com um alimento quente. Então o calor vai passar do alimento quente para o talher. Dessa forma, nós estamos falando da condução, número 1. Movimento das camadas de ar da atmosfera devido ao aquecimento do ar próximo à superfície, produzindo os ventos. Então, o que é o vento, né? O vento ele é o ar em movimento. Se as camadas de ar da atmosfera se aquecem quando estão mais próximas da superfície, elas descem o ar frio e elas sobem e o ar frio desce. Então, elas vão adquirindo essa corrente de convecção, tá? Mesma coisa que eu falei que acontece nos líquidos, também acontece no ar. Então, aqui vai ser convecção número 2. E aqui, aquecimento do interior de um carro exposto ao sol com as janelas fechadas. O carro está todo fechado, mas ele está exposto ao sol. O sol vai irradiar esse calor que vai atingir ali o veículo e o interior dele vai ficar ali muito quente, né?
A mesma coisa, ó, acontece aqui no nosso... desculpa, gente, mesma coisa não. Aqui nós temos a irradiação número 3, tá? Para quem não captou aí, que é número 3. O nosso efeito estufa, né? O efeito estufa é o quê, gente? O carro ali, na nossa questão anterior, funcionou como uma estufa, certo? Porque o carro foi recebendo o calor do sol e ele dentro ficou muito quente, devido a esse calor que ele recebeu do sol. A mesma coisa acontece no nosso planeta, com esse efeito estufa, tá? Para quem não se lembra o que é efeito estufa, é o quê? Todo o calor que a Terra recebe, ele é irradiado do sol para a Terra, é refletido de volta para o espaço. Então, é como se esse raio batesse na superfície da Terra, refletisse de volta para o espaço novamente. Só que quando ele volta para o espaço, ele é seguro, né? Ele fica ali entre a camada de gás carbônico que envolve o nosso planeta. Então, ele fica retido ali, né? Essa seria a palavra mais apropriada. Então, esse gás carbônico vai reter o calor aqui no nosso planeta. Então, esse efeito estufa, ele também vai ser através da irradiação, número 3, tá? Aquecimento do bulbo de um termômetro em contato com a pele humana. Geralmente, a gente coloca o termômetro debaixo do braço, né? O nosso corpo vai passar calor para o termômetro, e aí o termômetro vai indicar qual é a sua temperatura. Dessa forma, a gente vai estar fazendo uma condução do calor, indicado pelo número 1 aqui, tá? Movimento do ar próximo ao aquecedor. Gente, movimento do ar, né? A gente vai estar falando de convecção. Aqui está falando de um aquecedor. O ar quente desce, o ar frio desce, o ar quente sobe. Isso explica, tá, gente? Não está falando aqui de um ar-condicionado, né? Está falando de um aquecedor, mas o ar-condicionado, geralmente, ele é instalado em locais mais altos, né? Por que isso? Porque o ar gelado, ele tende a descer, ele é mais denso. Então, ele desce em direção ao local onde ele vai estar resfriando e o ar quente sobe por ser menos denso, tá? E aí vai adquirindo essas correntes de convecção até que o lugar todo esteja fresquinho. Ok? Para quem tinha dúvida em relação a isso daí, é devido a esse processo de transmissão de calor, tá bom? E aqui a última de marcar X, né, gente? Acabei de falar algo parecido, mas ó, em uma geladeira ou um congelador interno, é recomendado que as frutas e verduras sejam colocadas na gaveta, na parte inferior da geladeira. O resfriamento dessa região da geladeira, mesmo estando distante do congelador, é possível devido a um processo de transmissão de calor. Então, esse processo de transmissão de calor é chamado de convecção, certo? Letra C, aonde o ar frio desce, né? Então, por isso que mesmo lá na gaveta, a nossa geladeira, ela mantém ali resfriado, né, os vegetais ali, para que não estrague, tá bom? Frutas e verduras, né, gente? Então é isso, a nossa correção, façam aí. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda relacionada a esse conteúdo, né, vamos dizer que aqui na explicação não ficou tão claro para você, me chama aqui e vamos tirar essa dúvida antes de estar resolvendo a nossa atividade avaliativa de hoje, tá bom? Beijinhos e até mais!